Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Amós. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós ainda estamos falando acerca dos dois ais e hoje nós vamos praticamente fechar o segundo ai. O anúncio de juízo, ele vem por meio de exílio. É isso que está no verso 25 até o verso 27. Este anúncio, o profeta introduz na forma de perguntas. Perguntas sobre como o povo andava no deserto, sobre como o povo tratava a Deus. Então, estas perguntas induziam o povo a encarar a sua história, a encarar o livramento de Deus e o seu comportamento com base em tudo de bom que o Senhor fez. Eles não correspondiam a isso. O seu comportamento não correspondia àquilo que Deus pretendia, aquilo que era da vontade de Deus, aquilo que era o desejo de Deus para eles, que era um desejo de coisas boas, era um desejo de felicidade. E isso eles não estavam correspondendo. O profeta descreve, então, aquela experiência no deserto como um ponto alto na dedicação de Israel à aliança com Deus. Mas se nós formos lembrar, tanto Números quanto Deuteronômio não contam a história desta forma. Aliás, muito pelo contrário. Esta não é a melhor faceta do povo de Deus. Esta memória, em verdade, ela tinha o objetivo de mostrar o quão corrompida estava a sociedade, que ela estava sendo comparada àqueles dias no deserto, dias de queixa, dias de rebelião, dia de revolta. Aqueles dias eram preciosos, realmente preciosos, porque a fidelidade era maior do que a que agora eles estavam manifestando, por incrível que isto possa parecer. Então, comparado aos dias de hoje, aos dias do profeta, os dias no deserto, com queixa, rebelião e revolta, ainda eram melhores em termos de fidelidade. A necessidade do juízo, portanto, ela estava agora demonstrada. Naquela época, os mandamentos eram guardados, eram observados. Moisés estava ali e ele estava direcionando. O relacionamento que Moisés tinha com Deus era muito mais íntimo. E Moisés era o líder. Agora, os líderes não chegavam nem aos pés de Moisés. Muito pelo contrário, eles eram totalmente desvirtuados. Portanto, havia sim uma necessidade de juízo. Havia sim uma necessidade de se fazer alguma coisa, tendo em vista a resposta negativa à pergunta que ele faz. Se naquela época eles carregavam símbolos idólatras e violavam o relacionamento com Deus. Eles se queixavam, eles se rebelavam, eles se revoltavam, mas eles não eram tão idólatras quanto agora. A adoração, no momento em que Amós está falando, no tempo de Amós, era uma adoração vazia. Não havia justiça. E, portanto, o que agora ia acontecer? A resposta era óbvia. O exílio, a vingança. Ou seja, não uma vingança, mas uma retribuição. O povo foi questionado se ele levava, então, oferendas para outros deuses. A Sacude como rei e Caivã como deus estrela. Essas eram imagens, né,
que haviam naquela época. Naquela época, encontrou-se um artefato com um deus que tinha sobre a cabeça uma estrela de 8 pontas. Então, tanto Samuel, os salmistas, Isaías, Oséias, Miqueias, Jeremias, eles concordam com Amós de que o sacrifício sem obediência é um ritual sem sentido. É, em verdade, um insulto à graça e à bondade do Senhor da Aliança. Os profetas pré-exílicos denunciam os sacrifícios insinceros e os sacrifícios ineficazes. Então, para que o sacrifício? Para que aquelas cerimônias todas? Não havia sentido, porque elas eram vazias, elas não tinham justiça. Se não houvesse justiça, o exílio era a resposta. O paradeiro é vago. A palavra fala Damasco. Além de Damasco é aonde? Nós sabemos hoje que se trata da Assíria, que ficava ao norte de Damasco. As razões para tudo isso são as mesmas que o profeta já havia apresentado antes. Este falso otimismo em relação ao dia de Yahvé, que nós estudamos no vídeo passado, o culto, que era ritual, era apenas mecânico, não havia devoção, era um automatismo, fazia-se por costume, não por adoração. E o culto, além de ser assim, ele ainda era corrompido por elementos que eram elementos dos povos em volta, dos cananeus. Isso porque eles estavam afastados do templo de Jerusalém. Lembrem-se que este afastamento se deu na época de Jeroboão I. E é interessante que este discurso, de 25 a 27, foi o discurso que Estevão deu para o povo de Jerusalém um pouco antes da sua morte. Ou seja, o povo deu voltas e mesmo depois do exílio não aprendeu a lição. Passamos então para o segundo ai. O segundo ai, ele dá sentido aqui a esta sensação que eles tinham de segurança. Eles achavam que estavam seguros, eles achavam que não havia necessidade de mais absolutamente nada. Esta acusação é uma acusação de arrogância. Portanto, havia uma falsa segurança. Eles não estavam seguros. O que eles tinham era uma arrogância de que imaginava-se estarem seguros. Os males que acompanham a falsa segurança estavam ali. A violência contra os fracos, a vida de ócio, a vida de extravagância, a ameaça de juízo estava pendente sobre eles. E este juízo dizia respeito ao exílio ou à invasão. Por que eles se sentiam seguros? Porque eles não tinham inimigos. Naquela época, Aram já tinha exaurido todas as suas forças, ele estava enfraquecido por conta de todas as lutas. Então ele não fazia frente a Israel. O Egito também estava fraco e, portanto, não representava ameaça. A Assíria ainda estava cansada pelas lutas e, portanto, ela não havia se recuperado ainda, como daqui a pouquinho ela vai fazer e vai invadir Israel. É a Síria que vai invadir Israel. Mas nessa época ela ainda está enfraquecida. Filístia, Filisteia, Fenícia, Amon, Moabe, Edom, nenhum deles fazia sombra a Israel. Então eles achavam que, não havendo inimigo, eles estavam bem. Eles não sabiam que uma sombra se aproximava. Uma outra questão é o orgulho deles
pela sua luxúria e a sua falsa segurança. Então, como eles se achavam seguros, eles começaram a apresentar sinais externos de riqueza como status, como diferencial para as outras pessoas. Não interessa se eles precisavam expoliar os mais fracos, roubar dos mais fracos, fazer violência com os mais fracos. Isso não interessava. Interessava é que eles vivessem no luxo. Esta passagem não considera, então, o que Deus poderia fazer para aqueles falsos adoradores. A falsa ideia de que um juízo divino viria não para eles, como a gente viu no estudo passado, no dia de Yahvé, mas para os inimigos. E aí as cidades são citadas, como, por exemplo, Calne ou Culane, que ficava na Assíria, então ficava aqui para cima, o norte, né? O norte de Alepo, sul de Carquemes, nesta região aproximada aqui, perto a grande curva do rio e o litoral mediterrâneo. Hamath, que ficava mais embaixo, ficava nas margens desse rio aqui, que é o rio Orontes, né, a 200 quilômetros de Damasco e 170 ao sul de Calne. Então, 170 quilômetros para baixo aqui. Esta se torna, né, Calne se torna um estado independente e entra em colapso mais ou menos em 1200 a.C. Eles ficam como uma força política comercial porque é exatamente na rota comercial que une o norte ao sul. E finalmente eles citam uma outra cidade, uma cidade bem ao sul, para baixo aqui, já no território de Judá, que é a cidade de Gat, que fica a 15 quilômetros de Asdod, as duas na Filisteia, né? 10 quilômetros ao sul de Ecrom, também na Filisteia, onde terminam as planícies da Filiste, junto às montanhas de Judá. Então, ele cita estas cidades aqui como grandes cidades. Eles deveriam eliminar a opressão, eles deveriam eliminar a exploração, eles deveriam eliminar toda a injustiça contra os pobres. Mas, ao contrário, eles traziam cada vez mais a corrupção para perto de si. O comportamento deles, que era um comportamento corrupto, cauterizava a moral, cauterizava a consciência em relação a Deus. Eles estavam imaginando que, por estarem seguros, podiam se entregar às glutonaria, à embriaguez, à luxúria. Eles eram autoindulgentes, eles tinham toda a razão para si mesmo, mas para os pobres eles eram violentos. Eles despojavam, roubavam, eles aceitavam propinas para julgamento, imposição de impostos sem tamanho. Então, isto tudo eles faziam, né, com base no que eles chamavam de marzear. Marzear era uma festa que era dada com muita bebedeira, né, num tipo de ritual religioso. Alguns rabinos entendem que esta marzear estava vinculado a banquetes fúnebres, onde se bebia, se comia sem moderação nenhuma e em adoração a alguns deuses. E isso se dava por dias, sem interrupção, comida, bebida, orgia sexual. A descrição que Amós faz, ela entra em harmonia com as palavras de deitar e se espreguiçar, né, a da marzear,
porque essas manifestações falsas aqui, né, ela se harmoniza com deitar, espreguiçar, com os vasilhames para beber vinho, né, taças enormes, não eram pequenos copos, eram taças enormes, e a apatia do povo. Em outras palavras, muito provavelmente, o que Amós está descrevendo é uma festa de orgia, regada a muita bebida, comida e orgia sexual. Haviam sinais de luxúria. E estes sinais de luxúria eram camas feitas com incrustações de marfim. Marfim, ele é confeccionado com as presas dos elefantes. Eles comiam carne de cordeiro. A carne de cordeiro só era comida em algumas situações, e depois de se oferecer então ao Senhor holocaustos, ofertas, havia uma parte em que as pessoas se reuniam e parte era queimada para o Senhor, parte era comida pelas pessoas. Isso era feito em situações muito específicas, mas eles faziam isso direto. Eles comiam carne cevada. Essa carne cevada eram animais criados em estábulos específicos que eles chamavam de cevadouro. E esses animais eles eram engordados com os cereais retirados dos pobres, porque os pobres não comiam carne. O que os pobres comiam era trigo, cevada, que eram os cereais base da alimentação, que eles roubavam dos pobres e davam para os seus animais, e o que eles podiam achar em relação a frutas e outros vegetais. Eles usavam de música para acompanhar as suas orgias, não para louvor ao Senhor, mas para o seu deleite. Eles usavam vinho, eles usavam azeite puro de oliva, que era o mais excelente, o primeiro que era retirado. E estes vinhos envelhecidos e azeites primícias, né, eram os mais caros que existiam. Estes seriam os primeiros a serem exilados. Então, a punição seria a destruição e o exílio. Aqueles que não fossem destruídos seriam exilados. Samaria, depois de receber a invasão dos assírios, nunca mais voltou a desfrutar este grau de dependência, esta riqueza, nunca mais. Nenhum descendente dos seus reis voltou a ter autoridade sobre Israel. Um fragmento de população aqui e ali volta para Israel na época de Ciro, quando o povo volta para Jerusalém. Alguns que eram descendentes das tribos de Israel voltam também na época de Ciro. Isso há quase 2 séculos depois destas profecias. Estas profecias aconteceram logo em seguida com as deportações de Salmaneser e de Sargão. Amém, amados? Bons estudos.